E esse texto ele vai nos contar a narrativa do anúncio do nascimento de João Batista. E vai nos ser apresentado um casal onde há um homem chamado Zacarias e uma mulher chamada Isabel. Mas eu quero que você entenda uma coisa, porque o texto ele nos diz que esse casal chamado Zacarias e a mulher chamada Isabel não era qualquer casal, não era um casal de ímpio, também não era um casal profano, também não era um casal que andava em julgo desigual. O texto nos diz que esse casal era um casal onde ambos andavam justos perante o Senhor. O texto nos diz que esse casal era um casal onde ambos andavam de modo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Glória a Deus. E o texto nos diz que Zacarias ele não era qualquer um. Zacarias ele não era qualquer um. Zacarias ele fazia parte de uma linhagem sacerdotal, das 24 turmas de sacerdotes que serviam no templo, a 8ª era de Abias, da qual Zacarias fazia parte. E talvez alguém olhe para esse contexto e pergunta o quê? Então era um casal de justos. Se era um casal de justos, então ia tudo bem. Se era um casal de justos, então estava tudo ok. Mas não é assim que acontece. Porque esse casal de justos, eles carregavam consigo uma desonra. Isabel era estéril. Naquele tempo, uma mulher estéril era motivo de desonra, porque não agregava descendência. Naquele tempo, as pessoas olhavam para a mulher estéril e elas apontavam o dedo e diziam: olha aí uma mulher cujo Deus cerrou sua madre e não a permitiu gerar. Eram mulheres que eram consideradas desprezadas e esquecidas por Deus. E a gente talvez olhando todo esse contexto dessa história, peraí, mas não era um casal de justos? Peraí, mas não era um casal que andava de modo digno diante do Senhor? Então por que é que esse casal vai carregar consigo uma desonra? Então por que é que esse casal vai carregar consigo uma improbabilidade? Então por que é que esse casal vai carregar consigo um problema? Irmãos, um justo também enfrenta dificuldades. Um justo também enfrenta dificuldades. Mas é aí que eu me recordo do que escreveu o salmista, o rei Davi, lá em Salmos, no capítulo de número 37, no versículo de número 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparar o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Às vezes Deus nos permite passar por certas situações para que nós possamos gerar testemunho. Às vezes Deus nos permite passar por situações para que nós possamos ter testemunho lá na frente. E onde você prova isso biblicamente? Eu provo isso biblicamente, segundo escreveu o apóstolo Paulo na sua epístola de 2 Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 3 ao 4. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, que nos console em toda a nossa tribulação, para que nós também possamos consolar os que estiverem passando por alguma tribulação, com a mesma consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Só profetiza milagre quem presencia milagre. Só testemunha milagre quem já presenciou milagre. Glória a Deus Deus. está te dizendo nesta tarde: eu permito situações na sua vida para que você possa adquirir experiência para auxiliar alguém lá na frente. Ei, Deus permitiu para que você gerasse testemunho. Aí você olha para a situação e você diz: ah, mas estão me apontando o dedo, estão falando da minha desonra, estão falando da minha improbabilidade, logo eu que sou justo. Deixa eu apontar o dedo. É melhor suportar o processo e vivenciar o propósito do que dar ouvido ao falador, do que dar ouvido ao acusador, do que dar ouvido ao fariseu. Aleluia. Glória a No Deus. versículo de número 8 adiante, o texto vai nos dizer que Zacarias, como sacerdote, ele vai desempenhar o seu papel.
Glória a Deus. É quando Zacarias está no templo. É quando Zacarias está, aleluia, fazendo o seu trabalho como sacerdote no templo, que o anjo aparece para Zacarias. Eu vou repetir para ver se você consegue entender alguma coisa, para ver se você consegue pegar alguma coisa. É quando Zacarias está no templo. É quando Zacarias está servindo como sacerdote no templo. É quando Zacarias está servindo no templo que o anjo aparece para Zacarias. E quando o anjo aparece para Zacarias, ele aparece posto à direita do altar do incenso. Que Deus. E Zacarias vê o anjo, ele se turba, ele teme. E o anjo diz para Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Irmãos, nós entendemos que quando Zacarias, ele ouve o anjo, porque o anjo diz para Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Nós entendemos que é necessário que para nós sermos ouvidos, nós precisamos falar. Porque uma pessoa ela só pode ser ouvida quando ela fala. Porque uma pessoa ela só consegue ser ouvida quando ela primeiro fala. Se Zacarias teve a sua oração ouvida, foi porque primeiro ele falou. Nós vivemos em tempos que tem muita gente querendo ser ouvida, mas pouca gente que tem ação. É muita gente querendo providência, mas pouca gente que tem atitude. Você quer que Deus destrua a sua desonra diante dos homens? Então começa a falar em oração. Tem muito crente em situação de desonra porque não tem atitude. Tem muito crente em situação de desonra porque não tem posicionamento. Tem muito crente em posição de desonra porque não dobra o joelho para falar com Deus, porque não fala com aquele que pode resolver todas as coisas. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Zacarias, aleluia. Eu não sei se Zacarias ele começou a orar no início do seu casamento. Eu não sei se Zacarias começou a orar no meio do seu casamento. Mas eu sei que Zacarias orou. Eu não sei se foi uma oração no início ou se foi uma oração no meio, mas eu sei que Zacarias orou. E não foi uma oração recente, foi uma oração de muito tempo. Glória a Deus. A oração, ela é um processo que resulta em milagre. A oração, ela é um processo que resulta em vitória. A oração, ela é um processo que resulta em providência. A oração, ela é um processo que resulta em resposta. Até quando você orou sem vontade, foi processo. Até nos momentos que você dobrou o joelho e não tinha palavra para falar, foi oração sendo plantada. Porque a oração, por mais pequena que ela seja, ela frutifica. Glória a Deus. Aleluia a Deus. A oração é um processo que precisa ser colocado em prática. Que Deus. Mas até na sua pouca força, o Espírito Santo estava lá no teu quarto quando ele viu você chorando. O Espírito Santo viu a sua tentativa de vir para a casa dele. Ele viu a sua tentativa de estar aqui hoje. E a resposta dele para você é processo e você vai colher. É processo e você vai colher o que você está plantando hoje. Que Senhor. Aleluia. Talvez Zacarias, ele começou a orar e continuava a orar, quando ele olhava para sua esposa e dizia: ainda dá tempo,
avançados em idade. Mas você precisa entender algo aqui nessa tarde. Você precisa entender algo. Que Deus é Deus que trabalha em cima de impossibilidade. Quanto mais confuso parecer, maior é o milagre. Quanto mais difícil parecer, maior é o milagre que Deus vai operar. Porque Deus é Deus que trabalha em cima de impossibilidade. Quando o anjo chega para Zacarias e ele diz: Zacarias, não temos, porque a tua oração foi ouvida. Eu entendo que o papel do anjo, nesse momento, nesse contexto, é o papel de mensageiro que vai trazer uma resposta para uma oração que foi feita há muito tempo. Talvez você ficou desanimado porque Deus ficou em silêncio. Talvez você ficou desanimada porque Deus ficou em silêncio. Mas eu tenho algo de Deus para te dizer: Ele não se esqueceu. Deus não se esqueceu da sua oração. Ei, Zacarias, fica tranquilo, porque essa espera ela vai gerar profeta. Talvez você não entenda o motivo do silêncio, mas fica tranquilo, porque o milagre vai ser maior. Nós nos apegamos ao tempo e ao momento, mas Deus trabalha com o tempo determinado. Nós nos apegamos ao tempo e ao momento, mas Deus trabalha com o tempo livre. Aleluia, com o tempo determinado. Nós nos apegamos ao tempo e ao momento, mas Deus trabalha com o tempo determinado. É, Jesus. Glória a Deus. O que Deus tem para te entregar vai superar o seu tempo de espera. O que Deus tem para te entregar vai superar o seu tempo de espera. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmão Zacarias, ele tem a sorte de entrar no templo. E eu entendo que servir no templo é um privilégio que muita gente tem, mas que pouca gente aproveita. Zacarias, ele tem a sorte de servir no templo na sua linhagem sacerdotal. E eu entendo que servir no templo é privilégio que muita gente não aproveita. É privilégio que muita gente tem, mas às vezes não faz com excelência. Tem a oportunidade de subir no altar e ministrar uma palavra, mas não faz com excelência. Tem a oportunidade de direcionar o louvor do céu, mas não faz com excelência. Mas está na hora de você começar a se posicionar, porque Deus está te chamando para servir o tempo. É você se posicionando, Deus trazendo resposta. É você se posicionando, Deus trabalhando. É você se posicionando, Deus fazendo ao seu favor. Você quer uma profecia da parte de Deus para a sua vida hoje? Zacarias, aleluia, ele ouve um anjo. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. O que é isso? É função. E será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, mas será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. O que é isso? Isso é identidade. Antes que João Batista viesse a nascer, Deus já tinha determinado a sua função e a sua identidade. Sabe o que Deus está te dizendo nesta tarde? Antes de você nascer, eu já tinha determinado
Glória a Deus, aleluia a Deus. Irmãos, a reação incrédula de Zacarias vai trazer consequências. Quando ele ouve tudo que o anjo tem a lhe dizer, quando ele ouve tudo aquilo que o anjo tem a dizer para ele, a reação de Zacarias não era uma reação de alguém que estava esperando uma resposta de oração. A reação de Zacarias, quando ele ouve tudo que o anjo tem a lhe dizer sobre quem o seu filho seria e sobre o que Deus faria, é a reação de alguém que simplesmente não acreditava mais. Era a reação de alguém que simplesmente já tinha perdido a fé. Era a reação de alguém que simplesmente não estava acreditando mais. A reação de Zacarias era uma reação de alguém que já tinha se esquecido da oração de fé que havia sido plantada lá atrás. Aleluia. É, Senhor. Quando Deus fazer na tua vida o que Ele tem que fazer, você precisa entender que você tem que reagir como alguém que estava descansando em Deus e não como alguém que estava frustrado. Aleluia. É, Jesus. A reação incrédula de Zacarias, ela vai trazer, aleluia, consequências. Ela vai trazer consequências. Ele vai ficar mudo até o cumprimento daquilo que o anjo havia dito para ele. Isso é muito sério, porque descansar em Deus é diferente de se frustrar. É. Descansar em Deus é diferente de ficar frustrado. Descansar em Deus é diferente de se esquecer daquilo que Ele prometeu. É, Senhor. Irmãos, a falta de fé, ela pode trazer consequências na vida daqueles que pedem e não creem. A falta de fé, ela pode trazer consequências na vida daqueles que pedem, mas também deixaram de acreditar que o Senhor pode fazer. O que Deus espera de nós é um posicionamento diante daquilo que Ele pode fazer. Se Deus disse que ia te honrar, se posiciona. Se Deus disse que ia mudar a tua história, se posiciona. Se Deus disse que ia fazer na sua vida, se posiciona. Se Deus disse que ia mudar a tua trajetória, se posiciona. O que Deus espera de nós é um posicionamento diante da palavra que foi lançada, que foi liberada na nossa vida. Mas existe uma palavra hoje aqui neste lugar. É, Senhor. E a palavra hoje é: se posiciona. Porque posicionamento atrai resposta. Porque posicionamento atrai a ação divina. Porque posicionamento atrai a movimentação do céu para a sua vida. Eu já quero encerrar minha mensagem, mas eu quero ser boca profética de Deus na sua vida. Glória a Deus, Senhor. E eu quero profetizar hoje um novo tempo na sua vida. E que tempo é esse? É tempo de constância na oração. É tempo de providência na sua causa impossível. É tempo de você se levantar e romper. É tempo de posicionamento na obra de Deus. É tempo de compromisso. É tempo de romper as barreiras que te impedem de se posicionar naquilo que Deus te chamou para fazer. É aqui que eu encerro a minha mensagem. Eu quero dizer para você que antes que essa palavra fosse pregada, Deus primeiro falou comigo. Glória a Deus.